Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com os irmãos mais uma palavra, mais uma pregação e poder estar partilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a gente ministrar aqui como a palavra principal dessa noite. Sem perder mais tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Vou dar um tempinho aí para os irmãos abrirem. Romanos, capítulo 8, verso 28. Logo aí depois de Atos. Depois de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, você já vai encontrar aí Romanos. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa palavra é ali o início desse verso, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Infelizmente, a gente tem na nossa mente um conceito que é completamente diferente do que o Senhor entende como certo ou errado. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Nós temos em nossa mente um conceito completamente desvirtuado do que é bom e do que é ruim. A palavra está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, aqui não está falando que somente as coisas boas cooperam para o bem, mas sim que todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, quando diz todas, significa todas as coisas boas que sucedem conosco e todas as coisas ruins que acontecem conosco. Por quê? Quando é usada a expressão todas, o todas engloba coisas boas e também coisas ruins. Então, se a palavra está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que as coisas boas que acontecem na sua vida e as coisas ruins que acontecem na sua vida estão cooperando para o seu bem. Então eu não sei se você conseguiu ter a fé suficiente para entender e absorver essa palavra. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que esse problema que você está passando, essa adversidade que você está enfrentando, essa doença que você está tendo encontro com ela, esse problema dentro do seu lar que você está enfrentando, isso está cooperando para o seu bem. Isso é completamente contra-intuitivo. Isso é completamente contra aquilo que nós entendemos como ser certo ou errado. Só que isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. A palavra fala que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A palavra também fala que os homens são salvos pela loucura da pregação. Irmãos, é morrendo que se vive, é dando que se recebe. Isso é o evangelho. O evangelho é completamente contra-intuitivo. O que é o nosso intuitivo? O nosso intuitivo significa assim: as coisas boas cooperam para o meu bem, as coisas ruins não cooperam para o meu bem. As coisas ruins me trazem coisas negativas e as coisas boas cooperam para o meu bem. Só que o evangelho de Jesus Cristo não é assim. O evangelho de Jesus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então começa a andar por fé e não por vista. E coloca uma coisa na sua cabeça: as coisas boas que te sucedem cooperam para o teu bem, assim como as ruins também cooperam para o seu bem. Irmão, na maioria das vezes, para uma nova porta se abrir,
outras portas têm que se fechar. Muitas das vezes, para que a gente consiga conquistar algo, nós temos que perder outras coisas. Só que o que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite é que sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, independente do que seja, está cooperando para o meu bem. O Senhor está te chamando para um tempo de fé onde você viva da seguinte maneira: a porta abriu, está cooperando para o meu bem. A porta fechou, também está cooperando para o meu bem. A saúde veio, está cooperando para o meu bem. A doença veio, está cooperando para o meu bem. O relacionamento tá bom, tá cooperando para o meu bem. Tá sendo um pouco turbulento, tá tendo que lutar pelo relacionamento, tá cooperando para o meu bem. Coisas boas ou coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, eu vou trazer um embasamento bíblico para vocês entenderem o que eu estou querendo pela palavra de Deus trazer para os irmãos nessa noite, falando que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o seu bem. Em João, capítulo 13, no verso 7, Jesus disse assim, ó: o que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Um dos problemas que o ser humano enfrenta é que ele é muito imediatista. Ele enxerga de forma limitada. Irmãos, qual que é o problema da ovelha? A ovelha, ela tem um problema que ela só consegue enxergar o que está próximo dela. É por isso que tem que ter um pastor trazendo a ovelha para perto dele. Por quê? Porque a ovelha ela fica focando somente no que ela está enxergando ali de maneira momentânea. Então ela vai comendo o capim e ela vai se distanciando do seu pastor. E aí o pastor tem que ir trazer novamente a ovelha para perto. O que eu estou querendo dizer com essa alusão da ovelha? Nós somos ovelhas e nós conseguimos enxergar de maneira limitada. E o que o Senhor está falando é assim, ó: o que eu faço agora você não pode compreender, mas você vai compreender mais tarde. Ou seja, a sua visão sobre a situação que está acontecendo na sua vida está sendo uma visão limitada. Ou seja, você não está conseguindo compreender o que eu estou fazendo na tua vida. O que isso quer dizer? Significa que esse problema que você está enfrentando, essa adversidade que você está batendo de frente com ela, você pode até não compreender, mas ela está cooperando para o seu bem. Irmão, como assim? Vamos dar exemplo bíblico para ficar bem claro para você de como que os problemas cooperam para o nosso bem. Amado, é muito fácil você compreender que as coisas boas cooperam para o teu bem. Isso qualquer um consegue entender. O que o Senhor quer nos mostrar nessa noite é que as coisas ruins também cooperam para o teu bem. E será que você tem fé suficiente para compreender isso? Será que você tem fé suficiente para guardar isso no seu coração e para viver dessa maneira daqui para frente, crendo e confiando que as coisas ruins estão cooperando para o teu bem e que talvez aquilo que você está enxergando que seja algo ruim, na verdade é um up, é um plus, é uma forma que Deus está usando para te moldar, para te aperfeiçoar, para te fazer uma nova criatura e que isso irá cooperar para o seu bem? Será que você tem a fé para viver nessa visão espiritual? Essa é a visão bíblica. Essa é a visão do bem e do mal. Essa é a visão das coisas que nos cercam e sucedem para as nossas vidas. Eu vou te dar 3 exemplos bíblicos que com certeza irão contribuir de maneira substancial. Irá com certeza tirar toda a escama dos seus olhos. Aquelas escamas que fazem você enxergar de maneira limitada e ver os problemas, adversidades, frustrações, coisas ruins que tem acontecido com você no dia a dia de maneira negativa. E você vai ver que Deus usa as adversidades para que elas cooperem para o nosso bem.
O primeiro exemplo é a vida de José do Egito. Irmãos, o que sucedeu na vida de José do Egito? A palavra de Deus mostra que José do Egito, ele vivia numa casa com seus pais e com muitos irmãos, e que em determinado momento José do Egito ele teve um sonho, isso mesmo, um sonho. E quando José do Egito contou esse sonho para sua família, para os seus irmãos, os irmãos ficaram com muitos ciúmes de José do Egito. E se você já leu a história de José do Egito, o que aconteceu como consequência desse ciúme dos irmãos por José? Isso fez com que os irmãos de José vendessem ele como escravo. Então perceba, José foi vendido como escravo depois de um sonho, de uma revelação que Deus deu a ele. Então Deus deu um lindo sonho a José. Quando José contou esse sonho inspirou a ira em seus irmãos, e os seus irmãos o venderam como escravo. Ou seja, ele foi vendido como escravo. O que isso significa, irmão? Que sucedeu sobre a vida dele? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. José do Egito foi vendido como escravo, ou seja, o mal sucedeu sobre a vida dele. Aí a palavra fala que ele foi vendido como escravo, foi trabalhar numa grande casa, e aí a vida dele começou a ficar legal. Só que quando a vida de José do Egito começou a ficar legal, a palavra fala que veio uma mulher. E essa mulher, ela era uma mulher que pertencia ao senhor de José do Egito. E essa mulher, ela quis se deitar com José. E José, por ser um homem temente a Deus, ele recusou aquela mulher e fugiu da presença dela. Só que no momento que ele fugiu da presença dela, ela grudou na capa dele, e ela ficando com a capa dele, ela ficou muito irada com aquilo, e ela entregou ele ao seu marido, dizendo calúnias contra a vida dele, falando que ele tinha abusado dela. E o que aconteceu? Devido a esse acontecimento, o José foi lançado dentro de uma prisão. Então perceba, já não bastava ele ser vendido como escravo, agora ele se tornou um prisioneiro. Só que aí que acontece o grande milagre e transformação na vida de José do Egito. A palavra fala que ele está ali encarcerado e que tem um homem dentro da prisão junto com ele. E aí esse homem que está junto com ele dentro da prisão, ele é liberado e ele vai servir ao faraó, certo? E quando aquele homem, ele vai servir faraó, quando aquele homem, ele vai servir aquele rei daquele lugar, daquela época, esse homem, ele tem um sonho. Faraó tem um sonho. E quando o faraó tem um sonho, ninguém pôde solucionar o sonho que faraó teve. Só que ali, no grupo de criados de faraó, sabe quem se encontrava? O homem que estava com José lá no cárcere. E esse homem, ele disse, peraí, eu conheço alguém que pode trazer a interpretação do sonho de faraó. E então, é mandado chamar José do Egito dentro da cadeia. José do Egito traz a interpretação do sonho de faraó, e depois que ele traz essa interpretação, ele se torna, porque faraó achou graça diante de José do Egito e colocou José do Egito como governador do Egito. Então, o que nós conseguimos tirar de ensino dessa passagem e da vida de José é que a cada passo que ele dava para trás, a cada dificuldade que ele passava, a cada problema que ele enfrentava, cada tribulação que sucedia na vida dele, e olha como que essa tribulação foi ficando cada vez pior. Ele estava dentro da casa, aí teve o ciúme dos irmãos, os irmãos venderam ele como escravo. Depois, como se não bastasse ele ser vendido como escravo,
ele foi caluniado e ele foi parar dentro da cadeia. Então parecia que nada ia para frente na vida dele. Parecia que nada acontecia de bom na vida dele. Parecia que todas as coisas, presta atenção, parecia que todas as coisas que estavam sucedendo com ele não estavam cooperando para o seu bem. Só que muito pelo contrário. Irmão, aonde José do Egito se encontrava para que o cativeiro dele fosse transformado em vitória? Aonde que José do Egito se encontrava para que a sorte dele fosse mudada? Aonde José do Egito se encontrava para que o milagre, a provisão e a intervenção de Deus acontecesse na vida dele? Aonde ele estava? Dentro da cadeia. Então, perceba o que Deus fez. Deus fez ele dar um passo para trás, sendo vendido como escravo, e 2 passos para trás, sendo preso, para que dentro da cadeia ele conhecesse o homem, que apresentasse ele para Faraó, para que ele pudesse dar 30 passos para frente. Então, na vida de José do Egito, as portas fechadas, os problemas e as aflições que ele enfrentou cooperou para o bem dele. Por quê? Porque se ele tivesse na casa de seu pai, ele não teria se tornado governador do Egito. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não se tornaria governador do Egito. Se ele não tivesse sofrido a calúnia e tivesse sido preso, ele não se tornaria governador do Egito. Ele precisou dar vários passos para trás, se encontrar numa cadeia, para que na cadeia o Senhor lançasse ele para o sonho que ele tinha tido inicialmente. Lembra o sonho que José teve inicialmente, que fez com que a ira dos irmãos se acendesse contra a vida dele? Onde ele teve um grande sonho, onde os irmãos e toda a casa dele se prostrava diante dele. Então, esse sonho tinha sido dado por Deus. Só que para esse sonho suceder e acontecer na vida dele, coisas ruins tiveram que acontecer, até ele se encontrar no fundo do poço, dentro da prisão, para que na prisão a provisão chegasse e ele se tornasse o governador. Então eu não sei se você está entendendo, eu não sei se ficou claro para você, mas na vida de José, dá para ver um exemplo claro de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele ser vendido como escravo cooperou para o bem dele. Porque depois dele ser vendido como escravo, ele sofreu uma calúnia que cooperou para o bem dele. Por quê? Porque depois que ele sofreu a calúnia, ele foi parar na cadeia e cooperou para o bem dele. Por quê? Porque dentro da cadeia, ele conheceu um homem que ia apresentar ele para Faraó. E essa apresentação ia mudar a vida e ia mudar a história de José do Egito. Então você tem que entender que para a vida dele ser transformada, para a vida dele ser regenerada, para o milagre acontecer na vida dele, para a transformação, para a obra de Deus acontecer na vida dele, ele tinha que estar dentro daquela prisão. Então, o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, assim como ele tem e tinha na vida de José do Egito. Só que, irmão, Deus nos mostra, na maioria das vezes, o fim. Só que o meio para chegar nesse fim é um meio de dor, é um meio de aflição, é um meio de dificuldade. Irmão, o servo de Deus, ele é forjado na aflição, ele é forjado na dificuldade, ele é forjado no deserto. Só que entenda, o teu deserto coopera para o teu bem. A tua aflição coopera para o teu bem. O teu problema coopera para o teu bem. Por quê? Porque quanto mais difícil ficar, mais próximo você se encontra do ponto onde Deus vai entrar com providência para mudar a tua história. Então o que Deus quer nos ministrar nessa noite é o seguinte: tá doendo? Tá cooperando para o teu bem. Tá te machucando? Tá cooperando para o teu bem. Tá fazendo sangrar um pouquinho, tá cooperando pro teu bem. Por quê? Porque todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. O teu problema, a tua aflição, a tua dificuldade tá cooperando pro teu bem. O que faço hoje tu não entendes, mas depois entenderás. Vamos pro próximo exemplo. A palavra nos fala sobre Davi.
o rei de Israel. Só que teve um episódio na vida de Davi, que é o episódio que todos nós conhecemos, que foi quando ele acabou caindo ali em adultério, certo? E ele matou um de seus soldados, se deitou com a mulher desses soldados e ele engravidou essa mulher. Certo, irmãos? E aí a palavra de Deus mostra que essa mulher que Davi engravida, ela acaba tendo essa criança e essa criança ela adoece muito. E a palavra de Deus fala que Davi, ele entra em jejum. Então, a gente estava falando sobre a vida, a história de Davi, certo? Aí a palavra fala que ele engravida a mulher de um dos seus soldados e mata esse soldado. Essa mulher, ela dá à luz a um filho, só que esse filho adoece muito. E o que a palavra fala? Depois que esse filho adoeceu muito, Davi, ele começou a fazer jejum, a fazer oração em prol da vida daquela criança. E o que acontece? A palavra de Deus fala que Deus disse um não para Davi. Davi jejuou, Davi orou, Davi se rasgou, se cobriu com um pano de saco, e a palavra fala que Deus não atendeu a Davi e não salvou a criança. Ou seja, Deus disse um não para a oração de Davi. E quando a gente olha para um não de Deus, isso significa o quê? A gente enxerga isso como algo ruim. A gente enxerga isso como algo ruim, como algo que vai te ferir, como algo que de último caso vai cooperar para o teu bem, mas de último caso, essa é a última coisa que vem para tua cabeça. E o que a gente consegue entender com isso? A gente fala, Deus disse um não para mim. E o que isso significa? Significa que ele não está fazendo com que essa circunstância coopere para o meu bem. Talvez isso tenha até passado pela cabeça de Davi, assim como passa pela minha e pela sua cabeça quando Deus fala alguns nãos pra gente. Só que, amado, o que eu queria compartilhar da história de Davi com você é o seguinte. A palavra fala que Davi clama, ora, chora e Deus não atende a sua voz. Ou seja, o mal sucedeu a Davi. Só que perceba, logo depois que a palavra fala que Deus levou a criança e não atendeu a Davi, a palavra também fala que Davi se deita com aquela mesma mulher para consolá-la. E depois que ele se deita com ela, ela engravida. E Deus dá a Davi o seu filho, Salomão. E Salomão é da linhagem de Davi e ele sucede Davi em seu trono e ele se torna futuramente rei sobre Israel. Então eu não sei se você entendeu, mas depois do não que Deus falou para Davi, Deus concedeu a Davi a oportunidade de ter seu filho Salomão. Davi ora, jejua, Deus não ouve a sua voz. Depois que Davi se levanta completamente quebrado e triste daquela circunstância, Deus fala para Davi, agora vai consolar sua mulher. E daquela consolação, Deus dá a ele o seu filho Salomão. O que aconteceu ali? O mal que chegou até a vida de Davi cooperou para o seu bem. A dificuldade, a aflição, o problema que chegou até a vida de Davi cooperou para o seu bem. Davi passou dificuldade naquele momento. Davi passou aperto. Ele perdeu o seu filho, mas essa perda cooperou para o seu bem. Porque depois dessa perda, Deus fez com que ele consolasse a sua mulher. E daquela consolação, Deus lhe trouxe o seu filho Salomão. Então para de lamentar pelo teu filho perdido, porque o teu filho perdido está sendo usado por Deus para te gerar uma nova geração, para te gerar um novo filho, para te gerar uma nova criatura. Davi não lamentou, Davi consolou sua esposa. O que Deus está querendo falar com você nessa noite? Para de lamentar. Para de lamentar o que deu errado.
Para de lamentar o que deu certo, porque eu vou usar essa situação que deu errado. Eu vou usar essa situação que não deu certo para te transformar e para mudar a tua história. Se Davi não tivesse perdido aquele filho, Davi não teria consolado a sua esposa. E da consolação com sua esposa, ele não teria recebido Salomão. Ou seja, a perda daquela criança cooperou para o bem de Davi. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não somente as boas. Deus nessa noite quer nos ministrar que as ruins também. O problema coopera para o teu bem. A dificuldade coopera para o teu bem. A aflição coopera para o teu bem. Vamos ver mais um outro exemplo? Esse exemplo aqui ele é clássico. Jó. A palavra de Deus diz que tinha um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era tão exemplo que o diabo se apresentou diante de Deus, junto com os anjos, e Deus fez a seguinte pergunta para o diabo: tem visto o meu servo Jó? Esse é um homem íntegro, reto, temente a Deus. E aí, o resto da história a gente já conhece. Então nós vemos tudo quanto Jó tinha ser ceifado. A família foi ceifada. A sua casa foi ceifada. O seu bem, a sua riqueza foi ceifado. Tudo que ele tinha foi tomado. Até a sua saúde. A única coisa que restou na vida de Jó foi a vida. Ou seja, isso foi ruim para ele, né? Muito pelo contrário. Depois de tudo o que Jó passou, lá no final do livro de Jó, ele fala a seguinte frase, ó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que Jó declarou ali com seus próprios lábios? Deus, valeu a pena. Deus, toda essa aflição, todo esse problema, toda essa dificuldade cooperou para o meu bem. Por quê? Porque antes, quando eu tinha tudo, eu não tinha nada. Porque antes, quando eu tinha tudo, eu te ouvia só de ouvir falar. Mas hoje, depois da aflição, depois do aperto, depois da dificuldade, depois da prova, isso cooperou para o meu bem. E agora, os meus olhos te veem. Ou seja, o mal, a dificuldade, a aflição que Jó passou, cooperou para o bem dele. Porque depois que ele passou por tudo isso, ele teve uma transformação, onde ele não apenas ouviu falar de Deus, mas os seus olhos contemplaram ao Senhor. Então, recapitulando, José do Egito passou por tudo que ele passou, foi parar dentro de uma cadeia. E tudo isso cooperou para o bem dele, porque somente depois que tudo isso aconteceu, ele se tornou governador. Davi, ele perdeu o filho. Por quê? Para que depois dessa perda, ele consolasse a sua mulher e dessa consolação fosse dado a ele o seu filho Salomão. Jó passou por toda a perda, por toda a aflição que ele passou, para que depois, no final do capítulo do seu livro, ele reconhecesse assim: Deus, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, a tribulação que ele passou, o problema, a adversidade, a luta e a prova, o deserto que ele passou, cooperou para o bem dele e trouxe uma transformação espiritual na vida dele. Aquele homem que só tinha ouvido falar de Deus, hoje os seus olhos contemplavam ao Senhor. Então, o que Deus está ministrando no nosso coração diante dessa palavra é que sim, todas as coisas cooperam para o teu bem. Tudo coopera para o teu bem. As coisas boas, sim. Só que as coisas boas é fácil a gente entender que estão cooperando para o meu bem, né? Só que Deus quer nos mostrar que as dificuldades, os problemas e as coisas ruins também estão cooperando para o teu bem. Então, irmão, eu não sei se você deu um glória aí na sua casa, mas eu vou dar um glória aqui. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque se a coisa boa coopera para o meu bem, e isso eu já sei,
Nessa noite, Deus está me ensinando que as coisas ruins que me sucedem também estão cooperando para o meu bem. Ou seja, quer sejam boas ou quer sejam más, ambas as situações estão cooperando para o meu bem. Então, se coisa boa ou coisa má está cooperando para o meu bem, do que eu vou temer? É para esse nível de fé que o Senhor está nos chamando. É para esse nível de fé que o Senhor está nos convidando. Irmãos, nós estamos em um mar molhados, mergulhados somente até o joelho. Só que Deus está nos chamando para ir além. Deus está nos chamando para nos jogar de cabeça e mergulhar nesse mar de fé. E viver não por vista, mas viver por fé. E crer e confiar que Ele é aquele que está na nossa vida e que quer sejam boas, quer sejam más, as coisas que nos sucedem, ambas irão cooperar para o nosso bem. Irmãos, em Jeremias 29:11, diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que isso significa? Significa que os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal, que tem como objetivo nos dar o fim que nós esperamos. Vamos lá? Vamos ver o que está escrito aqui em Jeremias 29:11. Vou dar um tempinho para você abrir aí na sua casa, que isso é muito interessante. Ó. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que a gente consegue aprender com essa palavra? Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Só que o intuito dele é nos dar o fim que nós esperamos. Então, entenda algo. Deus, ele olha para o fim. Só que o meio é completamente diferente daquilo que eu e você entendemos como bom ou como mal. Se Deus... Vamos pegar essa passagem de Jeremias 29:11 e vamos aplicar na vida de José do Egito. Qual que era o fim que José do Egito esperava? Não era aquele sonho de Deus que Deus tinha revelado para ele se cumprindo na vida dele? Sim, esse era o fim que esperais. Certo? Só que qual foi o meio? Qual foi o projeto? Qual foi o caminho para que José do Egito chegasse a esse fim que ele esperava? Foi um meio, um projeto, um caminho de aflição, de luta, de dificuldade, de dor. Só que contudo, essa luta, essa aflição, essa dificuldade e essa dor estavam lançando José para o fim que ele esperava e que Deus estava preparando para a vida dele. Ou seja, o mal estava cooperando para o bem de José, para que Deus cumprisse na vida dele a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus tem pensamento de paz para as nossas vidas e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Só que isso não significa que os pensamentos de paz para Deus, para com as nossas vidas, são compatíveis com os pensamentos de paz que nós temos para nós. Porque às vezes a paz de Deus para nossa vida é guerra, para que a partir da guerra nós cheguemos na verdadeira paz. Eu não sei se você conseguiu entender isso que eu acabei de dizer, mas talvez os pensamentos de paz que Deus tem para sua vida seja guerra, para que a partir dessa guerra você chegue até o teu pensamento de paz. Ou seja, vamos usar uma expressão aqui, terrena e secular, mas eu acredito que ela vai cooperar. Deus escreve certo por linhas tortas. José tinha que estar dentro da cadeia
para que ele se tornasse governador. Davi tinha que perder um filho para que ele recebesse Salomão. Jó tinha que perder tudo para que ele deixasse de apenas ouvir falar de Deus, mas que ele passasse a contemplar ao Senhor. Ou seja, Deus tinha como pensamento de paz tornar José governador, tornar Davi pai de Salomão e também fazer com que Jó visse Deus e não apenas ouvisse falar de Deus. Só que para esse pensamento de paz de Deus suceder na vida desses homens, eles tiveram que passar por aflição, luta, prova e dificuldade. Mas perceba, tudo isso que eles passaram, que aos nossos olhos são coisas ruins, estavam cooperando para o bem deles. E por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, acredito que até agora aqui ficou bem claro tudo que o Senhor gostaria de falar conosco nessa noite. Acredito que essa palavra foi uma palavra que veio alimentar a nossa fé nesse momento. E eu gostaria de fechar agora essa palavra trazendo um último ensinamento para os irmãos que o Senhor me revelou. A gente disse até agora que todas as coisas cooperam para o bem, certo? Então a gente passou aqui 35 minutos, isso mesmo, 35 minutos, compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos fechar isso aqui? As coisas ruins que te acontecem estão cooperando para o teu bem. E a gente falou aqui vários exemplos que ficou bem claro e fez a gente subir um nível, subir um patamar de fé. Só que agora vamos olhar para a parte B desse versículo, de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você talvez aí na sua casa, você pulou, você deu glória, você ficou muito feliz com essa palavra, porque você compreendeu que as coisas boas e também as ruins estão cooperando, irão cooperar para o teu bem. Só que a palavra fala que isso sucede na vida daquele que ama a Deus. Então tudo quanto eu preguei até agora é uma promessa. Só que não é uma promessa para qualquer um. É a promessa para aqueles que amam a Deus. Só que, gente, o amar a Deus não é o falar eu te amo. Não é igual você faz com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu marido, que você abraça e fala eu te amo, não. Porque o amor não é palavras. O amor é expressado em atitudes. E biblicamente também é assim. Então vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso a gente entendeu. Isso é uma promessa e a gente vai guardar isso no coração. Contudo, isso não é para todo mundo. Isso é para aqueles que amam. Para aqueles que amam a Deus. E em João 14, 21, Jesus deixou bem claro o que significa amar a Deus. Amar a Deus significa isso aqui, irmão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então vamos juntar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, com aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos agora fazer um mix desses dois versículos. Fica mais ou menos assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Então, se você gostaria que toda essa promessa que foi pregada inicialmente suceda em sua vida, você só precisa fazer uma coisa: obedecer aos mandamentos de Deus. Mais uma vez, a gente fecha por aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos juntar esses dois versículos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Então, se você quer ter uma vida transformada, regenerada, ricamente abençoada, se você quer ter uma vida onde tudo mesmo, as coisas boas e ruins, cooperem para o seu bem, você só precisa de uma coisa: amar a Deus. Só que como que você ama a Deus para que essas promessas sucedam e cheguem até a sua vida? Obedecendo aos preceitos e mandamentos do Senhor. Então, talvez você pensou: nossa,
o irmão Douglas está pregando diferente hoje. Em vez de ele estar pregando conserto, ele está pregando bênção e vitória. Aí que você se enganou e é onde eu te pego agora. Eu preguei bênção e vitória até agora. Só que o fim, para que essas bênçãos e vitórias cheguem até a sua vida, é a obediência. Então, obedece, porque pela sua obediência, Deus vai te honrar e vai transformar a sua história. Eu agradeço a oportunidade e as palmas são para o Senhor Jesus.